A paz do Senhor Jesus, amado irmão, amada irmã, mais uma vez estamos aqui de pé, pela graça e a misericórdia do nosso Deus, né? Porque quem manda na vida é Deus, todos nós sabemos. Se Ele não permitir a gente acordar vivo, é permissão dele, né? Mas sempre digo aqui, amados, entendo eu que cada dia que Deus permite nos acordar com vida, com saúde, é porque Ele permite que nós viva um dia melhor para agradar Ele. Um dia mais que Ele nos dá para nos consertar naquilo que há de errado com a nossa vida diante dEle. Porque Deus é um Pai maravilhoso, amados irmãos. Deus é como um pai mesmo, né? Ou melhor ainda que um pai carnal. Porque os nossos pais, eles estavam sempre a nos dar chance para nós ser melhor, sempre a nos dar chance para ir melhor na escola, para ser um melhor filho, para ser obedientes, né? E assim é Deus. Todos os dias Ele nos dá uma oportunidade a mais de vida para nós viver melhor, nos consertar naquilo que há de errado. Porque assim como nós temos planos para o amanhã, amados irmãos, Deus também tem os seus planos para a nossa vida. Cada pessoa que se coloca na presença de Deus, cada pessoa que propõe no seu coração assim, eu quero viver para agradar a Deus, entrega a sua vida para Deus, Deus começa a traçar sonhos e planos para esta vida também. E cada vez que nós estamos mais certos na presença dele, cada vez que nós estamos seguindo mais na risca, obedecendo a ele, mais os planos de Deus se cumprem na nossa vida. Vamos orar ao Senhor nesse início de dia, amados, pedir a Deus a sua proteção. Querido Deus e amado Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, eu me coloco na presença do Senhor, ó Pai, em forma de tua serva, Senhor, a orar pela minha vida, Senhor meu Deus, pela minha casa e por todas as vidas, Senhor, que vão ouvir esta oração, ouvir este vídeo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a tua bênção, Senhor. Eu peço a Deus que o Senhor ponha por terra todos os laços, todos os planos que o inimigo traçou contra as nossas vidas para esse dia, Pai. Que sejam frustrados os planos do inimigo, que seja destruído toda a força, todo o poder do maligno contra as nossas vidas, Pai. Eu lhe peço a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos conceda um dia de muita paz, um dia de rendimento para a tua graça, um dia de livramentos e de vitórias. Assim eu lhe peço a Deus por mim e por todos os ouvintes deste canal e desta oração, em o nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Vamos já ouvir então a palavra de Deus, aquela que o Senhor trouxe para que nós hoje medite e reflita na sua palavra. Eu peço a vocês, amados irmãos, que ainda não são inscritos no meu canal aqui, se inscrevam, amados irmãos, neste canal, ajuda a divulgar a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo conta com todos nós. Não sou só eu chamada para fazer a obra de Deus, não é só um pastor que está em cima do altar, não é só um bispo, não é só um profeta que prega lá no Instagram, que prega no YouTube. Não, amados irmãos, todos nós somos chamados para fazer a obra de Deus. E a obra de Deus, amados, aqui na terra é evangelizar, é falar da palavra de Deus. E Deus conta com você, amado irmão, Deus conta com você, amada irmã. Então eu peço que vocês se inscrevam no meu canal aqui para que o YouTube passe adiante as pregações e vá para mais lugares também este conteúdo em nome do Senhor Jesus Cristo e que muitas pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. E também peço, amados irmãos, que vocês compartilhem a oração, a pregação, o versículo bíblico que eu coloco aqui, compartilhe com mais pessoas. Assim, amados irmãos, você está sendo um cooperador também da obra do Senhor e Deus assim o recompensará. Amém, amados irmãos? Amém, irmãs? Nós sabemos que a vinda de Jesus está próxima, amados irmãos. A vinda de Jesus está perto. Em breve, Jesus está chegando arrebatar a sua igreja. Em pouco tempo,
Jesus está vindo buscar aqueles que estão na sua presença, que estão lhe agradando, porque nós sabemos que quando Jesus vier nas nuvens buscar aquele povo que está se consagrando, se guardando para ele, aqueles que ficarem aqui, amados, aqueles que não estão dando crédito, não estão dando ouvido à palavra de Deus, terão dias, tempo de muita atormentação aqui na terra. E Jesus não quer que isso aconteça com ninguém. Por isso que Jesus nos manda pregar a palavra dele, porque Jesus quer salvar a todos, né, amados irmãos? E o nosso trabalho como servo de Deus é levar a palavra do Senhor a todos os lugares e a todas as vidas. Porém, cabe à pessoa que quiser aceitar Jesus ou não, né, amados? Mas feliz é aquele que aceita Jesus e anda na presença do Senhor. Além de ter os privilégios com Deus aqui na terra, ainda herdará a salvação, né? Amados irmãos, vamos já ouvir o que o Senhor tem a falar conosco hoje. Eu peço aos irmãos que, né, não levem em conta as minhas falhas na minha voz aqui, porque eu tô bem gripada, né? Tô com uma gripe alérgica aqui, não tá fácil. Mas Deus vai nos dar vitória. Amém? A palavra que o Senhor Deus trouxe ao meu coração para que nós meditemos hoje, ela está no livro de Marcos, capítulo 12, e do versículo, vou ler do 14 em diante, né? É uma mensagem bem comprida, né? Mas eu vou ler do 14 em diante, é 12, 14 do livro de Marcos. E eles chegaram e disseram: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto e não se importa com a opinião dos outros. O Senhor não julga pela aparência, mas ensina a verdade sobre as maneiras de viver que Deus exige. Diga, é ou não é contra a nossa lei pagar imposto ao imperador romano? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a malícia deles, respondeu: Por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam-me uma moeda para que eu veja. E eles trouxeram. E ele perguntou: De quem são o nome e a cara que está gravado nesta moeda? E eles responderam: São do imperador. Então Jesus disse: Deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Amém, amados irmãos? Então, o que o Senhor vai falar conosco hoje? O Senhor está nos trazendo uma palavra para nós entendermos sobre o que é certo, o que é errado, com aqueles que vivem aqui na terra e querem viver de acordo com a vontade de Deus. Sabemos, amados irmãos, que há um povo, e desde o princípio, desde lá do início, nós estamos lendo aqui, quem foi agir com esta malícia com Jesus foram os fariseus. Os fariseus que foram mandados de alguns poderosos indagar Jesus, como dizemos aqui hoje, né, um ditado popular, tirar uma casquinha de Jesus, para ver se eles encontravam uma falha em Jesus. Eles queriam, desde o começo, eles procuravam achar coisas erradas em Jesus. E então, fariseus, eles eram aquele povo religioso, como hoje ainda existe, né? Os fariseus, aqueles que são os religiosos, os que acham que são só eles são santos, aqueles que acham que só eles vão para o céu, ninguém mais. Existe ainda hoje, amados, como antes existia. Então, eles foram procurar achar uma falha em Jesus e lhe tiravam uma casca, perguntando a Jesus, né? Eles diziam a Jesus: Mestre, nós sabemos que o Senhor é honesto. Nós sabemos que o Senhor não olha para a aparência de ninguém. E nós sabemos que o Senhor não julga ninguém também pela aparência de ninguém. Mas nós queremos saber, Senhor, né, já que o Senhor vive e o Senhor ensina a verdade sobre a maneira que Deus quer e exige que nós vivamos, o Senhor prega esta verdade. Nós queremos saber sobre o Senhor, a tua opinião. O Senhor é contra ou é a favor de pagar o imposto ao imperador?
O senhor acha, Jesus, que nós devemos ou não pagar os impostos? Veja, amados, né? Hoje nós dizemos, nossa, como tem pessoa que critica os evangélicos. Ai, como tem pessoas que caçou dos evangélicos, que se levanta contra a igreja, contra o evangelho de Jesus. Não é agora, amados, desde o princípio, desde o início. Eles criticavam, zombavam até Jesus. E não eram os incrédulos, eram aqueles que se diziam cristãos. Então eles tiravam, né, zombavam, tirando uma casquinha de Jesus, que eles procuravam ouvir de Jesus, eles procuravam saber, eles acreditavam que Jesus ia dizer, não, eu sou Jesus, o Filho de Deus, e eu não pago imposto. Eles queriam ouvir isso. Ou talvez que Jesus dissesse, eu sou o Filho de Deus, eu não vou devolver o dízimo nem ofertar, mas eu sou Filho de Deus. Eles procuravam ouvir isso de Deus, eles procuravam de todas as formas achar algo para crucificar antes, para condenar Jesus. E não é diferente hoje, amados irmãos. O povo cristão tem que viver na brecha. O povo cristão tem que ter 4 olhos, eu já digo. Porque há um povo, não digo já só os incrédulos, mas aqueles que se dizem conhecedores da verdade. Aqueles que se dizem, eu conheço Jesus, eu sirvo Jesus. Amados, há pessoas que, tem pessoas que pegam uma perseguição com pessoas de Deus. E que aí ele quer, de todas as formas, achar uma maneira de dizer, de jogar na cara, você não é servo de Deus. Eles querem de todas as formas achar uma maneira de dizer, mas e você não serve a Deus? Mas e você não é cristão? Nossa, mas e você não conhece a verdade de Deus? É isso que o povo tenta achar formas de dizer ao povo cristão. Então, o povo cristão, amados, aqui na terra, desde lá do tempo de Jesus, já sofria perseguição e sofre. Então, cabe ao povo que serve a Deus de verdade, porque o intuito nosso, amados, e o que Deus quer de nós é que nós sirva a Deus de coração, de verdade, não para que o homem veja, não para que o povo veja o mundo, mas que Deus enxergue em nós a verdade, né? Que nós sirva a Deus de coração, que Deus possa nos aprovar como um verdadeiro obreiro do Senhor. Mas o mundo aqui nunca vai deixar de procurar uma brecha, de procurar algo para caluniar, para julgar, para criticar o servo e a serva de Deus. Sempre o mundo vai estar procurando, né? E geralmente, a maioria das vezes, são aqueles que dizem que são servo de Deus. Que em vez de ajudar o outro servo de Deus, em vez de se encaixar com aquele lá, servir junto a Deus, não, às vezes ele se acha melhor, às vezes ele se acha diferente, ou às vezes ele é aquele servo de Deus que diz, eu não vou com a cara de fulano, eu não gosto de ciclano, né? E assim é. E aí gera perseguição contra o povo do Senhor. Então, amados, Jesus também sofreu na pele isso, porque Jesus deixou isso escrito para nós entender que ele também passou por isso. Mas Jesus era sábio. Jesus é o ser mais inteligente que já existiu. Jesus era sábio e Jesus, conhecendo a malícia dos fariseus, Jesus entendendo que eles estavam procurando uma brecha nele para falar mal, para criticar, para condenar, Jesus disse para eles, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Jesus era inteligentíssimo. E então, traga uma moeda para que eu veja. Eles trouxeram então, e ele perguntou de quem é o nome e a cara que está gravado nessa moeda. E eles falaram, é do imperador, Senhor. E ele respondeu, se é do imperador, então Jesus disse, dêem o imposto ao imperador o que é do imperador e dêem a Deus o que é de Deus. Entende? Mas eles foram lá e disseram para Jesus, o Senhor é ou não é a favor de pagar o imposto ao imperador? O Senhor Jesus acha
que nós devemos ou não pagar o imposto ao imperador. Eles procuravam ter uma resposta-chave ali de Jesus, algo composto, algo completo, uma prova contra Jesus. E Jesus conhecia a malícia deles, né? Não é diferente, né? Hoje, né, ainda há servos e servas do Senhor que têm visão espiritual, que conseguem discernir quando a pessoa está falando com malícia, procurando uma brecha, ou quando é, às vezes, né, sem falta de entendimento, né? Mas Jesus era sábio, ele conhecia que eles estavam com malícia. Então Jesus disse a eles: deem ao governo o que é dele e deem a Deus o que é de Deus. Entende, amados? Porque desde o princípio, desde o início da criação do mundo, desde Gênesis, Deus deixou estipulado na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, os 10% de tudo que nós tiver em nossas mãos, tudo, da nossa renda. Lá no início do mundo, não existia o dinheiro que hoje existe. A moeda, o papel, o dinheiro. Lá no início do mundo, era só plantações, era só alimentos e animais. As pessoas criavam animais e plantavam. Mas Deus deixou estipulado 10% da sua renda é de Deus. E as 90% que sobra para nós, que é nosso, quando nós tiramos os 10% de Deus, nós somos muito abençoados com esse 90%. Muito. Deus tem muitas promessas na Bíblia para aqueles que são fiéis nos 10% de tudo com Ele. Também Deus disse que a oferta é necessário, uma vez ou outra, nós ofertar na casa do Senhor. Aquele tempo lá, né? Lá no início, né? Ofertavam, né? Uma oferta pelo perdão do pecado, uma oferta pela cura, uma oferta por um pedido de algo que iria impedir a Deus, né? Desde o início, né? A oferta Deus pede. E por que Deus pediu a oferta, o dízimo? Deus precisa de dinheiro, amados irmãos? Claro que não. Mas a obra dele aqui na terra precisa. Como é que vai manter uma igreja, pagar um pastor que cuida de muitas igrejas? Como é que vai pagar aluguel? Como é que vai pagar água, pagar luz? Como é que as igrejas aqui, muitas igrejas, maiorias, tem missionários que eles alimentam, que eles ajudam lá em outros países, em outras terras? Como que vai manter? Precisa, a obra de Deus precisa de dinheiro. Por isso, Deus já vendo e já sabendo dos dias de hoje, ele estipulou os dízimos, 10%, e a oferta para ajudar na obra dele. Então, amados, além de nós ser fiel, que é um dever de quem diz que é servo de Deus, porque quem diz que é servo de Deus e é contra o dízimo ou a oferta, não é servo de Deus, não. Porque não está sendo obediente a Deus. Então, amados, desde o princípio era assim, mas os fariseus queriam ouvir de Jesus assim, que ele não dava o dízimo ou nem oferta porque ele era filho de Deus, que ele não pagava imposto porque ele era filho de Deus, né? Mas Jesus deixou bem claro para eles que devemos sim cumprir com nossas obrigações nos impostos. Que hoje os impostos o que são, amados irmãos? Hoje é a água, hoje nós pagamos para viver, né, amados? Pagamos a água, a internet, a luz, o aluguel, pagamos o IPTU, pagamos o IPVA, pagamos tudo. Mas Jesus ensinava que é um dever do homem e da mulher cumprir com suas obrigações, pagando os seus impostos. Importa se é crente ou se não é crente, se serve a Deus, não é, é um dever de todo homem e mulher pagar os impostos. Ainda mais se quer agradar a Deus, né? Tem que ser fiel. Fiel a Deus e fiel ao homem que devemos ser fiel. O que Jesus vem nos ensinando aqui? Nós não devemos ficar devendo para ninguém, amados. A palavra de Deus nos ensina que
que o cristão que vive honestamente, que quer agradar a Deus, tem que ser fiel em tudo. O cristão, não é porque hoje nós não estamos vivendo as décadas lá passadas, que é onde que só palavra valia, que não precisava ter recibo assinado, que bastava a palavra. Hoje não se encontra mais homens e mulheres de palavras, como lá há anos atrás. Mas, amados, o que Deus nos ensina é que nós temos que ser assim. Pessoas de palavra. O homem e a mulher que serve a Deus tem que ser sim, sim ou não, não. Não pode ter duas palavras. Hoje eu quero, amanhã eu não quero, hoje eu sou, amanhã eu não sou. Então o Senhor Jesus está nos ensinando isso hoje, amados. A obediência com as leis. O homem e a mulher que teme a Deus e que quer servir a Deus e diz servo de Deus tem que ser fiel em tudo. Fiel a Deus e fiel às leis do homem também. Porque o mundo está aí para julgar, o mundo está aí para condenar. E quando, amados irmãos, nós, um servo ou uma serva de Deus, somos envergonhados aqui perante o mundo porque somos caloteiro, porque não pagamos conta, porque não honramos o nosso nome. Então as pessoas, o que vão dizer? Ah, mas e é crente, e ainda diz que é servo de Deus, e ainda diz que tem que ser fiel, que isso, que aquilo, e não paga meus impostos, e não paga as contas, e é um caloteiro, e é crente, né? Aí vem a murmuração. Então, o que acontece aqui, amados irmãos? O nome de Jesus é escandalizado através da nossa vida. Se eu sou uma devedora, uma caloteira, não pago as minhas dívidas, não levo nada certo na vida, né? Compro de um e de outro e não pago, né? Não pago água, não pago luz e vive cortando minha água e minha luz e despejada porque não pago aluguel e assim vai. Uma pessoa assim, amados irmãos, é envergonhada. Apesar de que as pessoas vão falar muito, mais ainda quando é crente, né? Mas daí que desce a lenha valendo mais, né? Dobrado, né? Porque o mundo quer ver os crentes como santo. Apesar de que nós sabemos que santo só tem um, que é Deus. Mas os povos cristãos têm que viver se esforçando 24 horas para viver em santidade. Porque o mundo, eles não querem saber, né? O mundo pode roubar, matar, destruir, se deitar e rolar nos braços de Satanás. Mas eles querem enxergar o povo de Deus, os servos que se dizem servos de Deus, como santos. E aí, então, amados, quando uma pessoa, né, não cumpre com as suas obrigações, não cumpre com a sua palavra, não honra os seus negócios, esta pessoa é envergonhada. Além de que ela é mal falada, ela é criticada, ainda vão criticar por quê? Porque é servo de Deus. Aí vão dizer, nossa, como a gente escuta sempre, né? Ah, os crentes são tudo uns vadios, os crentes são tudo uns sem vergonha. É um que se diz crente que faz isso. Mas aí é todos os crentes considerados. Pode ver, amados irmãos. Ah, acontece lá numa terra distante, lá num país, numa cidade distante, acontece lá que um pastor, né, entre aspas, né, estrupou lá uma criança, uma mulher. Aí você escuta isso, foi lá num outro país, lá numa outra cidade, num outro estado. Você já se escuta em todas as cidades, em todos os lugares. Você escuta aí nas redes sociais. É bem como você diz, né? Os crentes são tudo iguais, os crentes são isso, os crentes são aquilo. Então, amados, se um pisa na bola, um que se diz um filho de Deus, que se diz um servo de Deus, mas na verdade ele só diz, mas não é. Não honra a palavra, não honra o nome de Jesus, todos vão pagar pela blasfema, pelas palavras, pela humilhação. Então é por isso que Jesus nos ensina, amados, hoje. Se nós queremos agradar a Deus, nós temos que honrar o nome de Deus. Honrar como? Não deixar ser envergonhado por nosso meio. Nós temos que honrar a nossa palavra. Nós temos que ser homens e mulheres de negócios certos,
de palavras, que cumpre com a sua obrigação, que cumpre com a sua palavra. Se você compra, pague certinho. Se você não pode pagar no tempo certo, vai lá, conversa, renegocia, mas não deixa de acertar aquilo que você deve. Não fuja das suas dívidas, não fuja da tua responsabilidade, nem para com o homem e nem para com Deus. Porque há uma palavra de Deus escrita na Bíblia que você deve ser dizimista e ofertante, mas sem omitir as outras coisas. Então não basta, tem pessoas que pensam assim, que compra o pastor, que compra a igreja com sua oferta grande, com seu dízimo grande. Eu já ouvi muito sobre isso. Ele dá um dízimo bem alto e oferta bem grande na igreja. Ele compra a igreja, compra o pastor, sim, mas Deus ele não compra. Pode comprar o pastor, pode comprar a igreja, mas Deus não. Por quê, amados? Porque Deus diz que tem que ser dizimista e ofertante, mas não omitir as outras leis de Deus. Eu tenho que ser em tudo fiel, não é só no dízimo, só na oferta. Não é eu ser fiel só na minha vestidura. Não é eu ser fiel só de uma coisa e na outra ser infiel, eu tenho que ser em tudo. Para agradar a Deus tem que ser completo. Não pela metade. Entende, amados irmãos? Este é o ensinamento que o Senhor Jesus trouxe hoje ao nosso coração. Eu acredito que o Senhor Jesus falou muito aqui com pessoas que precisavam ouvir, porque o Senhor falou também comigo, muito, muito. A palavra de Deus, amados irmãos, quando eu estou a ministrar, Deus primeiro fala comigo, porque a palavra primeiro vem para mim. De mim vai para outros. Então, eu também sou uma ouvinte diária da palavra de Deus. Toda vez que eu abro a Bíblia para ler, o Senhor está falando comigo. E depois ele me usa a falar com outras pessoas. O Senhor está chamando a nossa atenção para hoje, amados, para que nós temos que ser fiel a Deus em tudo, com Deus e com as leis nessa terra. Não é porque nós somos filhos de Deus, somos herdeiras de Deus, somos sim herdeiros do Senhor. Todo filho é herdeiro do Pai. Nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de tudo que Ele tem, mais de 1000 promessas Ele tem aqui. E nós somos herdeiros. E nós vamos, enquanto viver nessa terra, nós vamos desfrutar de todas as heranças que Deus tem para nós. Mas nós temos que ser fiel a Deus. A Deus e não deixar de cumprir com as nossas obrigações na terra. Deus nos ensina. Nós temos que dar o que é do governo aqui e o que é de Deus, sem omitir nenhum nem outro. Nós temos que ser fiel. Porque não adianta eu ser fiel a Deus e não cumprir com minhas obrigações aqui na terra. Não pagar o imposto, não pagar o IPTU, não pagar o IPVA, não pagar a água, não pagar as dívidas nas lojas, no mercado. Não adianta de nada eu ser fiel a Deus, porque eu estou desonrando o nome de Deus. Eu não estou sendo fiel. Então, amado irmão, amada irmã, se você era uma pessoa assim que não dava muita liga para isso, ou que tinha um pensamento ao contrário, Deus está falando com você. Irmão e irmã, nós devemos ser fiel a Deus no que é de Deus e fiel ao homem o que é do homem. Devemos honrar os nossos negócios, honrar nossa palavra, para que nós seja alcançado pelas bênçãos e pelas promessas de Deus na nossa vida. Porque o homem e a mulher que é fiel a Deus, amados, ele é muito abençoado na terra. Né? Eu conheço muitas histórias na Bíblia, muitas, acredito que aqui tem pessoas também que leu e que lê a Bíblia e conhece muitas histórias de homens que temiam a Deus, que andavam na linha conforme Deus queria, eram muito abençoados. Outros que andavam na linha e deixaram de andar na linha e veio a decadência sobre a sua vida. Sabemos que hoje, nos dias que nós vivemos, a mesma coisa. Eu vejo muitos homens e mulheres que se colocam na presença de Deus e só crescem em todas as áreas da sua vida. Todas. Porque Deus não promete só bênção de prosperidade, igual a maioria de igrejas que tem. Que Deus só promete que você tem apartamento e carro e avião e iate, isso, aquilo. Não, amados, não. Deus, Ele quer nos abençoar em tudo. A prosperidade que Deus diz é uma prosperidade total.
prosperidade na vida financeira, na saúde, na vida espiritual, na família, no casamento. Porque há pessoas que possam estar assim aos cacos. Aos cacos que eu quero dizer, amados, no último estágio, um estágio depressivo, um estágio de calamidade, uma pessoa que esteja doente, que esteja enfermo, que esteja fraco, separada do marido, que foi traída, com o filho nas drogas, com o filho doente. Uma pessoa que não tenha casa, não tem para onde ir, despejada do aluguel, uma pessoa que não tem emprego, uma pessoa pode estar na pior calamidade. Que há. Eu sei que há. Mas Deus, quando você levantar as mãos e dizer, Deus, tome a minha vida e muda a minha vida, e você se colocar na presença de Deus, Deus muda a tua vida. É esses que Deus quer mudar para que o mundo veja. É esses que Deus quer transformar. Só que, porém, amados, você pode dizer, mas eu estou nessa situação e por que Deus não muda? Porque você não colocou ainda a tua causa nas mãos dele, você não se entregou ainda para ele. Deus não faz nada na nossa vida à força. Amados irmãos, eu volto a falar aqui, já falei. Deus é super educado. Deus, nós temos que implorar para ele tomar nossa vida. Nós temos que suplicar para ele tomar nossa vida. Nós temos que largar tudo, tirar tudo que há em nós e largar tudo nas mãos dele. Ficar na dependência de Deus para ele mudar. Porém, o inimigo, o adversário, nós sabemos que não é necessário ficar clamando, venha sobre a minha vida, tome a minha vida. Não é necessário. Ele é tão astuto, ele é tão intrometido, ele é tão maligno que não precisa eu pedir a ele. Basta eu não estar na presença de Deus. E o maligno entra na minha vida e arrasa com tudo. Entende, amados irmãos? Então, a palavra de Deus é essa. Você quer agradar a Deus? Agrada em tudo. Faça a tua parte, aquilo que Deus te ensina, aquilo que Deus ensina desde o princípio da palavra dele. Dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César, o governo, né? Seja fiel na tua palavra, nos teus negócios, honra a Deus com o que é de Deus e Deus vai mudar a tua vida. Isso eu digo com certeza. Amém, amados irmãos? Vamos então orar e pedir a Deus um bom dia? E vamos então meditar nesta palavra maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou hoje. Coloca a tua causa nas mãos do Senhor, coloca a tua vida nas mãos de Deus. Se você sente de Deus, fazer um concerto com o Senhor, faça. Se você deseja aceitar este Deus que eu estou pregando e anunciando a você, aceita Ele. Erga as tuas mãos, aceita o Senhor Jesus Cristo e a tua vida vai mudar. Querido e amado Deus, Senhor amado, eu estou aqui, meu Pai, me colocando em oração, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, em favor de todas as vidas, Senhor, que vão ouvir esta oração, que vão ouvir esta pregação, Pai, através deste canal de evangelização. Eu consagro este vídeo ao Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, Pai. Recebe, abençoa este canal de evangelização, abençoa este vídeo e leva, Senhor Espírito Santo, para muitas vidas, para muitos corações, para muitos lugares esta palavra. Eu te agradeço por esta palavra, Senhor, porque o Senhor falou muito comigo, Pai. Eu todos os dias quero ouvir a tua voz, Senhor Espírito Santo, porque eu não sou perfeita e eu careço de ouvir o Senhor todos os dias, Pai. Meu Deus, fale com cada vida, Senhor, que vai ouvir esta palavra. Leva o ensinamento para aquele que não compreende, meu Deus, a tua voz, aquele que não compreende a tua palavra, que desta vez esta pessoa possa entender, que desta vez, meu Pai, esta pessoa possa compreender a tua palavra em nome do Senhor Jesus Cristo.
Ensina esta pessoa, meu Pai, a ser fiel ao Senhor. Ela até quer, meu Pai, fazer a tua obra, fazer a tua vontade, mas ela não tem tido entendimento, discernimento, ao Espírito Santo. Eu te peço em nome de Jesus, leva o entendimento para esta vida, leva a compreensão da tua palavra, da tua vontade para com esta vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Entra na casa desta mãe, Senhor, que está desesperada com o seu filho viciado, meu Deus, onde esta pessoa não tem mais para onde socorrer, ela não tem mais aonde pedir ajuda, ela não tem mais o que fazer, meu Deus, o Senhor é a solução, o Senhor é a resposta para tudo, Pai, entra com providência na vida dessa mãe, visita este jovem, Senhor, visita, meu Deus, repreenda, meu Deus, o espírito dos vícios, em nome de Jesus Cristo, Pai. Esta senhora, Senhor, que ora, Senhor, muito ao Senhor, pedindo a libertação do seu esposo. Ah, meu Deus, toma a vida deste homem nas tuas mãos, meu Pai. O Senhor é poderoso para mudar, para salvar. O Senhor até, meu Pai, pode fazer coisas, meu Pai, que nós às vezes não esperamos e não pedimos ao Senhor, mas o Senhor sabe o que é bom para as nossas vidas, ó Pai. Visita, meu Deus, a cada vida que é ouvinte deste canal, Pai. Liberta, meu Deus, os viciados. Transforma a vida daqueles que querem uma mudança, meu Deus. Aqueles, meu Pai, que estão num caminho, meu Pai, aonde não te agrada. Eles não conseguem largar este caminho, esta vida. Senhor, ajuda, meu Pai, ajuda. Leva, meu Deus, um mensageiro do Senhor. Envia, meu Deus, pessoas, meu Pai, para ajudar, Senhor, essas pessoas a largar a vida errada. Oh, meu Deus, meu Senhor, esta pessoa, meu Pai, que tem estudos, que tem faculdades. Oh, meu Deus, mas o inimigo fechou as portas. Meu Deus, essa pessoa está passando por luta na sua vida financeira. Meu Deus, ela não sabe o que fazer. Entre, Deus, com a tua solução agora. Agora, meu Deus, eu lhe peço, essa pessoa está pedindo socorro ao Senhor, meu Deus, entre com providência, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, abra as portas. Abra as portas, meu Deus, e ponha todo o mal por terra, eu lhe peço. Em nome do Senhor Jesus Cristo, visita cada ouvinte deste canal, Pai, e abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.